Olá, e nós vamos versar hoje sobre o direito do trabalho e as tecnologias sociais. Meu nome é Graziele Melo, fique com a gente. Então, vamos versar hoje sobre mídias sociais, na verdade, e também as tecnologias que são utilizadas no nosso dia a dia e também no ambiente de trabalho, com a doutora Paola Melo. Muito obrigada, ela é advogada trabalhista e vamos conversar hoje, sobre um pouco disso que é muito atual, é algo que está dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, utilizar celular no trabalho, utilizar os e-mails, tanto pessoais quanto profissionais, o que isso implica hoje em dia na relação de trabalho e também na vida pessoal como um todo, assim, voltando. Claro. A legislação trabalhista, ela não foi feita pensando no mundo que nós vivemos hoje. A legislação foi feita, É claro que ela é sempre atualizada, mas a CLT, ela remonta lá dos anos de 1940. Então, muitas questões que hoje nós nos deparamos relacionadas às tecnologias não são abordadas na lei de forma explícita, sendo tratadas muitas vezes pela jurisprudência, pelas decisões dos tribunais, pela doutrina, aquilo que os juristas vão pensando, vão escrevendo, pesquisando no direito comparado, que se vê em outros países. Hoje, o que nós vemos de problemas que surgem em razão da utilização das mídias sociais reflete muito no direito à privacidade, no direito à intimidade. Por quê? A nossa Constituição, ela protege a vida privada, a honra, a intimidade das pessoas. Então, isso é chamado pelo direito como princípio, São princípios elementares que devem nortear a interpretação de todas as leis. E no caso das mídias sociais e do uso de e-mails e assemelhados, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas se o e-mail que eu utilizo no meu trabalho, eu posso utilizar para fins pessoais? Esse e-mail, a empresa pode ter acesso ao que eu estou enviando e ao que eu estou recebendo? Qual que é o limite disso? Essa dúvida é muito comum e claro que já vem sendo discutido nos tribunais diversos processos relacionados com disputas, justamente por isso, violação do sigilo de e-mail, porque a Constituição também, ela protege a correspondência e o e-mail não deixa de ser uma correspondência. Então eu até te devolvo essa pergunta, quais são os limites? Até que ponto as pessoas podem utilizar o e-mail pessoal para fins do trabalho ou quando elas podem utilizar os e-mails profissionais também para questões pessoais e realmente essa questão que você disse do empregador invadir o e-mail, vamos colocar assim, que é o e-mail profissional e a pessoa está usando para o pessoal. Como que funciona isso? Sim, o sigilo disso, então, essa proteção toda que a Constituição garante? Sim. De uma forma geral, a correspondência, e nisso inclui os e-mails, está protegida, pelo sigilo. Mas aí tem que ver a questão da finalidade. Por exemplo, tem a hipótese do e-mail ser profissional. O e-mail é exclusivamente corporativo. Institucional. Institucional. Tem até um nome muitas vezes, empresa. Exatamente. Por exemplo, se fosse graziele@getsemane.com.br. Então, quando você envia um e-mail com esse nome da empresa no seu e-mail, você está levando o quê? Não só o seu nome, você está levando o nome da empresa. Então, de forma geral, a jurisprudência admite que esse e-mail corporativo, ele seja monitorado pelo empregador. Por quê? Porque o empregador, ele se compromete ali, com tudo que está sendo enviado. Então, ele precisa saber o que está sendo enviado, com que finalidade, se está dentro das normas da empresa, se está sendo bem utilizado, como o nome do empregador está sendo utilizado ali, as propostas. E muitas vezes também acontece do empregado entrar de férias, viajar ou ter algum problema de saúde e alguém precisa responder aqueles e-mails. Então, de uma forma geral, se admite. Porém, deve haver o conhecimento prévio do empregado. Isso é um ponto comum nas decisões, que o empregado deve ter ciência de que aquele e-mail é monitorado. Mas há também o e-mail particular que é usado no ambiente de trabalho. Então, se você acessa sua conta de e-mail privada no seu ambiente de trabalho,
Ainda que você deixe seu e-mail... Por exemplo, o empregador deixar você acessar a internet para você entrar no seu e-mail pessoal. Sim. Você pode olhar o Yahoo, pode olhar o Hotmail, Claro. que sejam os provedores, né? Assim. Porque acontece? Hoje nós passamos a maior parte do dia no trabalho. Então, não há como fugir muito de vez ou outra você ter que acessar alguma coisa, pagar uma conta de luz ou acessar uma questão urgente. Claro que tudo isso tem que ser visto com razoabilidade, dentro das normas da empresa, o empregador... Combinado. Sim, o empregador pode estabelecer uma política e deve estabelecer uma política de utilização das tecnologias para se resguardar. A gente pode falar mais disso para frente. Mas se o empregador permitiu que você use o seu e-mail particular no ambiente de trabalho, ainda que você deixe seu e-mail aberto, ele não tem o direito legal de entrar naquele e-mail. E ele não tem o direito de monitorar por qualquer forma. Se ele permitiu, ele não pode haver essa... Deixa eu ver o que você está escrevendo, deixa eu ver o que você está mandando. Aí realmente entra Entendi. dentro da questão da privacidade. Diferente forma é quando você acessa sites dos mais diversos, conteúdos de notícias e tudo mais, no ambiente de trabalho. É claro que o aconselhado é que a empresa deixe sempre claro para o empregado, de preferência na contratação, melhor ainda se for por escrito, que todo o ambiente virtual em que ele vai trabalhar é monitorado. Porque a pessoa não vai ter dúvidas, né, sobre o que ela pode ou não acessar. Sites de conteúdos impróprios, né, questões com apelo sexual ou de pedofilia ou de crimes, apologia a drogas, coisas desse tipo. Se o empregador entender que aquilo está violando de uma forma forte, de uma forma grave as condutas, pode ensejar até uma justa causa, uma dispensa por justa causa. Então, realmente tem que estar atento. Questão de Facebook, entra tudo na mesma onda. Entra tudo. A primeira questão que nós devemos ter em mente é o seguinte, o mundo virtual, de certa forma, ele é semelhante ao mundo real. Então, a primeira regra seria nem do direito, mas de etiqueta, né? Não faça nada no mundo virtual que você não faria ali no mundo real. Então, o que acontece muitas vezes? Alguém faz uma publicação ofensiva à empresa ou ofensiva aos donos da empresa e a pessoa vai lá e curte, ou então vai lá e comenta, mas incentivando. Às vezes sem muita intenção de lesar, mas acaba sendo como se fosse uma apologia, né? Acaba sendo um apoio, acaba sendo uma menção de consentimento com aquilo, né? E o empregador não é obrigado também, né, a aceitar, né? Sim, inclusive já há decisões nesse sentido. Há decisão, inclusive do TST, que fala que se o empregado ele vai ali, tem uma mensagem ofensiva à empresa e ele vai lá e curte. O curtir seria o apoio e seria o que é vedado. O aval, né? A assinatura exatamente, dele. Exatamente. Por quê? Porque a CLT, ela prevê no artigo 482 as hipóteses de dispensa por justa causa. E uma das hipóteses, as hipóteses de dispensa por justa causa de forma genérica, a gente fala, né? Mas as hipóteses de faltas, né, que o empregado comete. Uma das hipóteses é desonrar a empresa, atentar contra a honra do empregador. E muitas vezes a pessoa está ali no mundo virtual e não se atenta que aquilo, né, se colocou na rede, é público. Verdade. Não tem como. Nossa, tá muito bacana, muito interessante suas explanações. Eu vou pedir só um intervalo. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente continua com a doutora Paola. Estamos com a doutora Paola, de volta. Nós estávamos conversando no primeiro bloco sobre mídias sociais, sobre o direito do trabalho, as garantias constitucionais sobre a privacidade da pessoa na utilização dessas mídias sociais, como e-mail, Facebook, no ambiente de trabalho. E como a gente terminou o último bloco falando de Facebook, eu gostaria de saber como é que tem sido com relação a meio de prova, se o Facebook pode ser usado como meio de prova. A gente vê nos jornais, inclusive, né, tudo que acontece dá repercussão hoje em dia, viraliza com relação a vídeos, etc. E no ambiente de trabalho, como que funciona essa questão do Facebook enquanto meio de prova também? Sim. A pessoa, quando utiliza uma rede social, uma mídia, né, seja o Facebook, o Instagram, tantas outras que tem hoje em dia, ela tem que estar ciente de que aquilo que ela coloca na internet, muitas vezes vai se eternizar.
porque se alguém salvar aquilo que ela registrou, né, ou a página, ou o print, ou se é um vídeo, a pessoa gravar, né, aquele vídeo e salvar em um HD, aquilo se eternizou. Pode ser mais para frente, pode surgir aquela mesma imagem, pode ser usada de uma forma indevida. E hoje em dia a jurisprudência recebe muito bem as provas obtidas através da internet, inclusive através das redes sociais. Acontece, por exemplo, do empregado falar que está doente, apresentar um atestado médico, colocar uma foto de uma viagem, ou na praia, ou no cinema, ou às vezes faz aquele check-in, né, no shopping, chegou no shopping, estou aqui na churrascaria com o meu amigo. E o empregador pode usar aquilo como prova, sim, é um meio lícito, porque está disponível, né, para que todas as pessoas tenham acesso, é um meio lícito para provar aquela conduta do empregado. Inclusive, também pode gerar o pagamento de indenização por danos morais. No caso do empregador, por exemplo, que se excede nas reclamações, às vezes é um ex-empregado e pode fazer uma página, por exemplo, para poder degradar o empregador. Isso não é bem visto pela jurisprudência. O empregador também tem o direito de receber uma indenização nesses casos. Então, a gente tem que estar sempre muito atento à forma como a gente coloca as palavras na internet e os conteúdos, né? O que você vai colocar hoje na internet? Porque, como você disse também no início, a gente está lidando com o ser humano. Sim. E tem tanto o direito do empregado quanto o direito do empregador. Sim. Também, enquanto dignidade da pessoa, enquanto a sua privacidade, não é Claro. mesmo? E por falar nessas questões de mídias sociais, a gente também consegue associar isso com os smartphones, com os celulares. Como que funciona o uso do celular no ambiente de trabalho? Qual que é os problemas que isso pode gerar no ambiente de trabalho, tanto para o funcionário quanto para o empregador? Como é que funciona essa questão da utilização do celular, por exemplo? Esse é um tema realmente muito recorrente em consultas. As pessoas perguntam, às vezes, às empresas, olha, até que ponto eu posso limitar o uso do smartphone no trabalho? E ao mesmo tempo vem o empregado, olha, hoje em dia eu preciso do smartphone para tudo, para saber como está lá na escola do meu filho, para receber uma ligação, uma mensagem no WhatsApp. E aí fica... Inclusive, desculpa interromper, mas inclusive no próprio ambiente de trabalho, Sim. muitas vezes tem o WhatsApp do trabalho, conversam coisas do trabalho. Não, mas eu tô conversando com o meu chefe, preciso utilizar o celular para conversar com a gerente, né? Aí tem que dividir, né? Tem aquelas profissões que não permitem, não comporta, o exercício da função não comporta o uso do smartphone, porque tira atenção, muitas vezes por questão de segurança. Então nós vamos em dois extremos. Você imagina uma pessoa que seja um motorista de ônibus ou um motorista particular. Ele não tem como ficar com o celular enquanto está dirigindo, até mesmo porque o Código Brasileiro de Trânsito não permite, né? Existe também infração de trânsito. Mas, ao mesmo tempo, veja também o caso de uma manicure que trabalha no salão. Como ela vai fazer a unha da pessoa, né, das mulheres, nós mulheres estamos mais habituadas com isso, segurando o smartphone, para um pouquinho, responde uma mensagem, aquilo atrapalha o atendimento, pode atrapalhar o rendimento do empregador, porque o empregador... ele tem, ao mesmo tempo que ele tem o dever de oferecer o trabalho a partir do momento que ele te contrata, ele também espera esse retorno, que enquanto o empregado está ali no exercício da função, ele vai dar esse retorno com a prestação de serviço. E muitas vezes ela é interrompida, pode ser feita de uma forma relapsa, por causa do uso do smartphone. Agora, tem o outro lado também. As empresas que usam essas mídias, usam o smartphone justamente como meio de serviço também. Aí tem os grupos de WhatsApp feitos pela própria empresa muitas vezes. E se a empresa permite, não tem problema. O empregado deve evitar o que nesse caso? Os excessos. Se ele estiver usando o smartphone de uma forma a tirar a concentração, prejudicar, ocasionar erros, aí sim o empregado pode penalizar, né? Não direto por uma justa causa. Só em casos muito graves, mas passando por uma advertência verbal, depois uma advertência escrita, uma suspensão até... Às vezes tudo é combinado, né? Sim. Até tal hora vocês podem usar, ou então na hora do seu intervalo, Sim, ou então numa situação mais específica, olha, se vocês tiverem algum revezamento, quando você estiver no balcão, não pode, mas quando você estiver dentro da sala, pode. Em linha geral, o que o empregado tem que ter em mente é que o poder do empregador, o poder diretivo do empregador comporta a definição de se é possível ou não utilizar. Se o empregador deixar... Não é questão de chatice não só, né? Se o empregador algumas pessoas pensam. Se o empregador deixar claro que para ele não pode usar,
no entendimento dele. Vai prejudicar o serviço, vai prejudicar o atendimento dos clientes, ele pode sim proibir o uso. Aí, nesse caso, obviamente, ele tem que deixar um telefone à disposição que um familiar que tiver uma urgência pode comunicar. Entendi, um telefone do trabalho. Sim. Bacana. E por falar nessa questão, por exemplo, ainda de telefone, de smartphones, e voltando para aquela ideia do WhatsApp no ambiente de trabalho, e no caso de ter grupos de WhatsApp em que a pessoa, mesmo terminando o horário de trabalho, ela continua ainda conversando no grupo do trabalho sobre as questões de trabalho. Porque tem situações que às vezes vira colega de trabalho, como você disse, a gente fica muito tempo hoje em dia no nosso ambiente de trabalho e cria vínculos, claro, né? De amizade e tudo mais. Mas para além do vínculo de amizade, continua falando sobre trabalho até meia-noite. Como é que é isso? Sim. O que acontece? Pode gerar hora extra? Em determinados casos, sim. Sério? O que acontece? Pode. O que acontece? Hoje em dia, muito tem se discutido sobre o direito à desconexão. Por quê? Porque faz parte do lazer, né, do empregado, ter um tempo de convívio com a família, um tempo para fazer outras atividades, às vezes um curso de aperfeiçoamento. Descanso remunerado. Sim, ou mesmo para descansar, ficar lá no sofá, deitado, vendo filme. É um direito do empregado. Já terminou a carga horária? Terminou a carga horária, ele tem o direito de ter esse descanso. Então, hoje, muito se fala sobre o direito à desconexão. E se o empregador não observa esse direito do empregado de se desligar do serviço, pode até mesmo gerar, em determinadas situações, uma indenização por danos morais. Já vai para uma outra esfera. Mas da parte das horas extras, pode gerar sim. Pode gerar tanto um sobreaviso. O mero fato de estar ali com o celular, por si só, não caracteriza o sobreaviso. Isso já é pacífico na jurisprudência. Mas pode, conteúdo. Mas pode gerar, dependendo da situação. Se ficar demonstrado, por exemplo, que o empregado tinha sua locomoção limitada, ele tinha que ficar com o celular ligado e não poderia sair da sua residência, por exemplo, por um determinado período, aguardando um chamado do empregador para resolver, porventura, um problema técnico, alguma questão nesse sentido. Aí ele pode receber essas horas de sobreaviso, que é uma remuneração a mais de 1/3 das horas daquele período. Como também pode gerar horas extras. Se ficar configurado que ele ficava um período considerável de tempo respondendo dúvidas nos grupos do WhatsApp, ou mesmo que ele era chamado pelo WhatsApp, mas teria que ir pessoalmente à empresa para resolver algum problema, e se isso ultrapassar a jornada normal definida na Constituição, aí sim pode gerar horas extras, sim. Gostaria de agradecer, então, a presença da doutora Paola Mello. Foi muito importante essa participação, foi bem esclarecedora mesmo. É um tema que está super realmente em voga, né? Que nós estamos muito do dia a dia mesmo. Então, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Se puder deixar alguma palavra também para o pessoal, alguma dica. Sim, eu acredito que o importante, além de tudo isso que a gente já apontou, é com relação ao cristão, guardar também seu testemunho no ambiente social, das mídias sociais, lembrando que tudo aquilo reflete como um testemunho mesmo de vida no ambiente real, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. Muito obrigada. E tem uma palavra em 2 Pedro 2:19, na parte B, que diz que todo homem é escravo daquilo que o domina. Então que a gente também tem que ter um certo equilíbrio na utilização das nossas mídias sociais, não só no ambiente profissional, mas na nossa vida, para que aquilo também não prejudique o que você mesmo disse do ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, na verdade, com nossos familiares, no nosso ambiente de descanso também. Isso, né? Muito obrigada, até a próxima.